No dia 8 de janeiro de 1948, por volta das 13 horas, um estranho objeto foi avistado sobrevoando o estado de Kentucky, Estados Unidos. As delegacias de polícia das cidades de Marsville, Irvington e Owensboro receberam ligações de pessoas assustadas que avistaram tal objeto. Em um determinado momento, o objeto, que voava vagarosamente, se dirigiu em direção ao Fort Knox, local onde fica depositado todo o tesouro americano. Por volta das 13h15, o objeto foi detectado pelos radares da Força Aérea de Godman, e em seguida, às 13h45, o OVNI já podia ser avistado da torre de observação do Fort Knox. O sargento Quinton Blackwell, uma das pessoas que avistaram o objeto da torre, o descreve como muito branco, com o quarto do tamanho da lua cheia, tinha bordas vermelhas e deixava um rastro esverdeado que lembrava uma névoa. O objeto já estava sobrevoando a região por volta de 1h30, quando uma esquadrilha de 4 caças F-51D Mustangs, lideradas pelo experiente e condecorado piloto de guerra Capitão Thomas Mantell, foi acionada para abordar o objeto. Um dos pilotos estava com pouco combustível e retornou à base em seguida. Os outros 3 seguiram em direção ao Fort Knox. Rapidamente chegaram ao local e logo avistaram o OVNI, mas não tinham uma visão suficientemente boa para identificá-lo. Na intenção de se aproximarem, os caças chegaram a atingir 6.900 metros de altitude. Foi neste momento em que 2 pilotos abortaram a missão, por panes elétricas e falta de oxigênio, causado pela grande altitude. O único piloto que ainda continuava em direção ao OVNI era Mantell. Pouco tempo depois, Mantell, bem mais próximo ao objeto, o descreve para a torre de controle como enorme e metálico, e avisa a torre de que iria se aproximar mais para ver com mais detalhes. Em seguida, o contato é interrompido, e às 15h15, os controladores avistam o caça de Mantell iniciar um mergulho em espiral e se chocar violentamente contra o solo. Cerca de 1 hora depois do acidente, os destroços do caça foram encontrados em uma fazenda ao sul da cidade de Franklin, no estado do Tennessee. O corpo de Mantell foi encontrado decapitado. Apresentava ainda uma série de perfurações minúsculas no corpo, o que causou estranheza da equipe de resgate, pois esses ferimentos são totalmente incomuns neste tipo de acidente. O relógio de Mantell estava parado às 15h18, 3 minutos depois do último contato com a torre. Após o incidente, o OVNI ainda foi avistado naquele mesmo dia, sobrevoando o estado de Tennessee. No dia seguinte, o terrível acidente de Mantell era manchete de capa dos principais jornais da região. Alguns mais sensacionalistas ainda anunciavam que Mantell teria sido desintegrado por um raio da morte alienígena. O caso foi investigado pelo Projeto SING, departamento que na época recém tinha sido criado para investigações ufológicas oficiais, e o resultado foi inconclusivo. A Força Aérea Americana também abriu investigação, e a conclusão foi a de que Mantell teria se confundido e estava na realidade perseguindo o planeta Vênus. Quando alcançou uma altitude extrema, acabou falecendo por anoxia, ou seja, falta de oxigênio, fazendo o caça sem nenhum controle cair ao solo. A explicação oficial indignou muita gente, principalmente os companheiros de Mantell,
que duvidaram que um piloto condecorado e experiente, que havia lutado na Segunda Guerra Mundial, poderia fazer tal confusão. Algum tempo depois, o governo americano trocou a versão que envolvia o planeta Vênus e informou que, na realidade, Mantell estava perseguindo um dos secretos balões meteorológicos Skyhawk da Marinha Americana. Novamente, a nova explicação não convenceu, pois relatórios oficiais apuravam que nenhum balão havia sido lançado naquele dia. Por fim, a Força Aérea Americana decretou como inconclusivo a causa do trágico acidente de Mantell. Este é um importante caso da ufologia mundial, por envolver militares treinados, além de todas as provas que descartam explicações convencionais para o caso. O objeto foi avistado por radar, o que impedia que fosse uma confusão de Mantell. Foi avistado também por militares experientes na torre de observação do Fort Knox e pelo próprio Mantell, que era um experiente piloto de guerra que se aproximou do objeto a ponto de dar alguns detalhes do OVNI, o que de fato comprova que não era um balão e nem uma aeronave comum. Até hoje, o caso ainda é um mistério e não se pôde chegar em nenhuma conclusão. Particularmente, acredito que a causa da morte de Mantell teria sido de fato a falta de oxigênio. Afinal, ele foi imprudente ao ir em uma altitude além daquela suportada pelo caça. Mas isso provavelmente deve-se à visão fantástica que ele provavelmente vislumbrou do OVNI, e sua sede de curiosidade, somada à empolgação, o fez tomar uma decisão arriscada que lhe custou a vida. Somado a isso, seu corpo deve ter sofrido com algum tipo de dano causado por radiação ou algum material expelido do OVNI durante o voo. Muitos especulam que as feridas encontradas no corpo de Mantell teria sido devido a alguma arma disparada pelo OVNI. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossa página no Facebook.